seguinte, ela fala aqui sobre. Eu vou ler aqui uma parte aqui só para comentar. Precisamos ter certeza de que nossos filhos tenham essa mesma convicção gravada na mente. O cristianismo é apto a defender os seus adeptos, quando desafiado no mercado de ideias. Veja que interessante. A gente precisa ensinar nossos filhos que o cristianismo ele dá resposta àquilo que criticam aos ataques e que ele, quando desafiado no mercado das ideias, ou seja, das cosmovisões, ele consegue responder a todas elas. E aí eu preciso falar mais um pouco aqui, ela diz. Não basta ensinar os jovens crentes a fazer regularmente o devocional, seguir um programa de memorização da Bíblia e unir-se a um grupo cristão da universidade. Também precisamos prepará-los para responder aos desafios intelectuais que eles enfrentam em sala de aula. Olha que profundo, que legal. Então, ela mostrando aqui que não basta a gente ficar só exigindo que nossos filhos, os jovens, façam devocional, né? Memorizem a Bíblia e, e tenha lá um grupo lá ficar cantando lá no campus da universidade. Isso aí não é suficiente. É preciso treiná-los para que eles possam responder a esses desafios intelectuais que eles vão ouvir. E mais adiante, ela diz, eu não vou ler aqui, só vou comentar, em seguida, né, no mesmo parágrafo, ela continua falando que nós precisamos explicar, mostrar para eles todos os ismos, marxismo, darwinismo, pós-modernismo e feminismo e assim por diante, para que eles tenham realmente entendimento sobre isso e vão preparados para quando eles ouvirem isso na sala de aula, eles automaticamente saibam que aquilo já foi ensinado na igreja de forma correta ou na igreja, no lar, né, e na igreja, na ordem certa das coisas aqui, né? Primeiro em casa, depois na igreja. E ele diz isso que deve ser feito pelos pais, pastores e líderes da mocidade, né, que devem treiná-los para fazer essas análises com relação a essas ideologias. E aí ela fala mais adiante que e é uma coisa, isso eu nunca tinha pensado, ela fala que uma das razões que muitos jovens se desviam aí na universidade, principalmente, né, é que o jovem fala assim, minha mãe nunca falou isso para mim, meu pai nunca contou isso, meu pastor nunca me ensinou isso, então parece que eles estavam escondendo de mim a verdade, né? Tem alguma coisa aí, eles não quiseram falar e tal, e agora eu estou descobrindo a verdade, através dos ismos. Veja, quando a igreja ela se recolhe a não dizer essas coisas, não defender, não trabalhar essa cosmovisão, nós perdemos os nossos jovens por causa disso. Ela diz também mais adiante, ela diz que nós precisamos desenvolver, como pastores, líderes, né, na igreja, de mocidade e tudo, desenvolver um ensino para os jovens e crianças apologético e com uma cosmovisão, ou seja, ensiná-los a defender a fé e ensiná-los a cosmovisão cristã. Essas duas coisas devem estar unidas aí. E ela cita Francis Schaeffer, que dizia que devemos dar respostas honestas a perguntas honestas. Isso aqui é uma coisa muito legal, eu gosto disso. O Francis Schaeffer fala isso de respostas honestas e para perguntas honestas. Às vezes a gente, ao ser perguntado, eu vou falar como pastor, perguntado por membros da igreja sobre questões do dia a dia, a gente às vezes não dá respostas honestas. Muitos pastores não dão, porque tem medo de falar de forma honesta e criar um escândalo e, sei lá, tem coisas que não são erradas e que a igreja defende que é errado. E aí não sabe nem por que que defende, mas tem que defender porque é uma tradição da igreja. Então, essa visão de Schaeffer,
e que Nancy Pearson defende também, é uma visão reformada. Você tem que dar respostas honestas a perguntas honestas. Não adianta ficar desenvolvendo respostas que não são fundamentadas na Bíblia para poder simplesmente manter uma agenda tradicional. Você precisa dar respostas corretas, porque se não der, alguém dará, ou vai distorcer. Né? Por causa disso aqui, eu fiz uma pequena devocional em Colossenses, capítulo 2, quando Paulo diz que em todos os, em quem, em Cristo, né, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que Paulo diz aqui é que em Cristo todo conhecimento, toda sabedoria está contida nele. Fora dele não há verdade, não há sabedoria. Mas quando ele fala que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, significa que nós podemos desenterrar, no sentido. Podemos procurar, podemos aprender. Oculto aqui não é enigmático, oculto aqui é aquilo que não está revelado ainda, ou seja, você precisa estudar, você precisa aprender sobre o que a Escritura fala, sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Jesus é a sabedoria de Deus. Aí está ligado a Provérbios, lá, quando fala da sabedoria personificada, que é Cristo. E Paulo fala para nós não darmos, não ser enganados por raciocínios falazes. Raciocínios falazes é raciocínio jurídico. É como aquele advogado que defende o criminoso e você fica do lado do criminoso. O cara é tão bom de argumento que ele consegue convencer que o cara é vítima, o criminoso é vítima. Eu lembro uma vez que eu fiz um cursozinho lá em Anápolis, é na época de convalidar diploma do nosso curso de teologia, e depois eu fiz do Mackenzie, né? Esse não deu certo. Mas eu fiz uma aula lá, eram uns picaretas lá, é, uma aula de psicologia lá que tinha que fazer e tal, e aí ele deu fez uma dinâmica, dividiu em grupos, aí tinha uma história, era uma mulher, mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Era uma mulher que havia traído o marido, e aí ela foi atravessar um bosque, alguma coisa à noite, e ela foi morta, alguma coisa assim, um negócio assim. Então tinha um grupo que defendia o cara que matou a mulher, um grupo que defendia a mulher, o outro grupo defendia o amante e o marido. Então a ideia era essa, criar um debate assim, sabe? Então você tinha que criar argumentos a favor do errado. E olha que dava para fazer mesmo, né? Você fazia então raciocínios falazes, porque é o que Paulo diz, são raciocínios que parecem corretos, prováveis, mas não podem ser provados como corretos. Essa é a ideia aqui de argumentos falazes, é o que o advogado faz, ele apresenta argumentos e parecem, e tem lógica, a lógica nem sempre é verdadeira, né? Parte de premissas erradas e conclusões erradas, mas aparentemente traz a ideia de algo verdadeiro. E aí, então, você quase, por isso que lá nos Estados Unidos, principalmente, né, o jurado lá, o júri lá se convence às vezes por causa que o advogado é tão bom de oratória que ele consegue manipular as mentes. O que Paulo diz é que ninguém vos engane com esses raciocínios, ou seja, são raciocínios profundos. Aí, é lógico que Paulo está falando dos judaizantes aqui, dos gnósticos, inicialmente, aqui, o misticismo que estava por trás dos ataques à fé cristã em Colossos, mas trazendo isso para todas as épocas, quando você vê argumentos do marxismo, do feminismo, do darwinismo, do niilismo e assim por diante, da pós-modernidade, eles são argumentos que parecem prováveis, parecem interessantes se você analisar em alguns aspectos, mas na verdade não há sabedoria e não há conhecimento neles. E é isso que partindo desse pressuposto que a Bíblia nos dá, ou seja, como diz a Nancy, essa convicção deve estar na nossa mente e dos nossos filhos e das crianças e adolescentes da igreja. Partindo dessa convicção,
Nós não podemos nos acovardar diante dos ataques à nossa fé e pensar que a gente não tem argumento, que eles são super inteligentes, neutros no pensamento e assim por diante. E eu entendo que a igreja, ela, ela se acovardou e se acomodou a essa realidade. Ela acha que é assim mesmo, que a fé cristã é só domingo, a fé cristã é só ler a Bíblia e orar, evangelizar, fazer missões e acabou. Não tem mais nada. A vida na escola não tem nada a ver, a vida na universidade não tem nada a ver, a vida no trabalho não tem nada a ver com a minha fé, os relacionamentos não devem ser moldados pela Bíblia, pais que idolatram os filhos, filhos que idolatram pais, maridos que idolatram esposas, esposas que idolatram esposa idolatra os maridos e assim por diante. Idolatram o serviço, trabalho, vocação, e aí são ídolos criados, né, que são dádivas de Deus, né? Casamento, família, trabalho, são presentes de Deus, mas se tornam ídolos porque são interpretados a partir de si mesmo e não a partir de Cristo. Quando você é a partir de Cristo, aí você começa a agradecer a Deus pelo que Deus tem dado a esposa, o marido, os filhos, pais e assim por diante. Mas se Deus tomar, é como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Então, nós estamos sendo alienados do reino de Deus, daquilo que realmente, quando a gente pensa no primeiro século, segundo século da igreja, terceiro século, em que a igreja foi terrivelmente perseguida aí, pelo final do primeiro século e para frente até o terceiro século, a igreja terrivelmente perseguida pelo Império Romano, como que o cristianismo tornou-se tão importante e dominou o império? Porque os crentes estavam infiltrados aí, né? Infiltrados em todas as áreas da sociedade, disfarçados, e ensinando, evangelizando, mostrando, debaixo de perseguição. É assim que a igreja cresceu. E é assim que a igreja deve crescer. Mas só para terminar a parte da Nancy Pearson, aqui adiantando alguma coisa sobre ela, então está dentro da nossa aula, embora eu estou adiantando um pouquinho a respeito dela. Olha que a última citação que eu faço aqui. Olha o que ela diz: neste clima é imperativo. Vocês estão ouvindo bem, né? Então, né? Neste clima é imperativo que os seminários bíblicos ampliem, olha só, seminário, que os seminários bíblicos ampliem a formação pastoral e incluam cursos sobre história, sobre as ideologias dominantes dos nossos dias, a nossa aula aqui. Os pastores têm de fornecer liderança intelectual às congregações, ensinando apologética no púlpito. Olha aqui. Né? Então, os seminários precisam ampliar a formação pastoral e os pastores precisam pregar de forma apologética nos púlpitos. O que seria pregar de forma apologética nos púlpitos? É justamente você trazer na sua mensagem, exposição do texto, os desafios atuais. O crente tem que ouvir a pregação, entender o texto, o ensino do texto, não você vai distorcer o texto sobre nada, mas você vai contextualizar com os desafios que nós enfrentamos, que ele enfrenta na segunda-feira. Por exemplo, eu vou pregar domingo que vem sobre, Jesus fala para não acumular tesouro aqui na terra. O que que nós temos de atualidade nesse sentido, de esse mediatismo, essa idolatria àquilo que é material, o apego a esse mundo? E o que que faz isso? A própria cultura, a tecnologia e assim por diante. Então você faz uma apologética a partir da exposição do texto. Então, e isso o crente tem que falar, o que que isso tem a ver comigo? Século XXI, com tanta tecnologia aí, o que que Jesus ensinou lá que é para todas as épocas? Então, pregar de forma apologética é você, ao meu ver, né, esse é o meu entendimento, é você contextualizar, mostrar o ensino para todas as épocas que o texto dá. Então, legal, ensinou isso lá para as multidões, mas o que isso tem a ver comigo? Qual que é o ensino de Jesus para todas as épocas aqui?
Então, é o mundo do autor, né? O mundo, no caso aí, ali você tem três mundos, o texto do Sermão do Monte, né? Você tem o mundo dos ouvintes de Jesus ali, o mundo dos leitores de Mateus e o mundo nosso, nossa época. Então, você fazer essa conexão, entender a relação de tudo isso aí. Então, não é ressignificar a Bíblia como Ed René quer, né? Que aí é você distorcer a Bíblia e acomodá-la ao que a cultura pensa. Mas pregá-la, a gente pode fazer esse paralelo, né? Esse contraste. Ressignificar a Bíblia é você distorcer a Bíblia e dizer que o que o mundo pensa no século XXI está certo e que lá atrás não vale mais nada. Agora, quando você prega de forma apologética, você está interpretando os erros do seu tempo e dizendo que Hum, eles estão errados porque a Bíblia diz isso. Então, é uhum. diferente, completamente diferente.